Está feliz de glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou feliz de mais essa oportunidade. Estamos juntos aqui na casa do Senhor. Nós podemos louvar, entregar nosso culto nacional a Deus e principalmente também ouvirmos as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer uma mensagem para os nossos corações, cujo tema é inimigos da oração. Vou citar aqui alguns principais inimigos da oração. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 12. Jeremias 29, 12. Amém? Diz assim o texto: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais uma vez, versículo 12 e 13. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oremos. Santo Espírito, amado Deus e Pai, estamos nós reunidos mais uma vez aqui neste culto, e agora é o momento, Senhor, onde nós estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e todos nós que aqui chegamos possamos sair edificados pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Glorifique para exaltar o nome do Senhor. Glória! Então, amados irmãos, nós temos ouvidos nos últimos dias a respeito de oração. Nós ouvimos a respeito da oração modelo, a oração Pai Nosso. Nós ouvimos a respeito dos tipos de oração, alguns tipos de oração. Nós aprendemos algumas coisas relacionadas à oração, uma oração e a sua importância, a forma de orar, e como orar, Como eu devo orar? Essa é a pergunta que muitos fazem. Como eu devo orar? Primeiro, é preciso ter intenção de orar. É preciso ter intenção e atenção. Eu não posso orar sem ter a intenção que de fato eu quero estar naquele momento de oração. Porque a minha oração não tem que ser uma oração por obrigação, ou por rotina, ou por religiosidade. Eu tenho que de fato ter a intenção, e no momento que eu estou orando eu preciso ter atenção, intenção e atenção. E quando nós começamos a viver uma vida de oração, quando um cristão começa a entender a oração e o seu significado, vai ter consequências em todas as áreas da sua vida, irmãos. Quando a pessoa começa a entender isso e começa a pôr em prática, porque nós entendemos que existem dois grupos de pessoas dentro da igreja. O primeiro grupo é aqueles que não conhecem o poder da oração, é aqueles que não sabem a eficácia da oração, por isso não fazem.
O segundo grupo dentro da igreja também é aqueles que conhecem o poder da oração, que sabem da eficácia da oração, mas mesmo assim não fazem. Quando nós entendemos esse significado, não só na teoria, mas começamos a pôr a oração em prática na nossa vida, no nosso devocional. O que é o devocional diário? É aquele momento que eu tiro por dia para buscar ao Senhor. É aquele momento diariamente que eu estou em oração com Deus, que eu falo com Deus, que eu leio as Sagradas Escrituras. Esse é o meu devocional diário. E quando eu passo a ter essa vida de oração prática, vai ter consequências impactantes em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas. Um grande resultado que gera-se através de uma vida de oração se chama avivamento. O avivamento só vai se dar através da oração. O avivamento não vai vir através de fórmulas mágicas. O avivamento não vai vir através de atos proféticos, não. O avivamento vai vir através de uma vida dedicada à oração. Mas pastor, me explique o que é avivamento primeiro. Avivamento é mudança de vida. O avivamento começa em mim. O avivamento não vai começar no ambiente que eu estou. Ele começa na minha vida. Quando eu começo a colocar a oração em prática, o avivamento entra na minha vida e muda em primeiro lugar a minha vida. Transforma em primeiro lugar a minha vida. Muda o meu caráter, a minha personalidade, a minha maneira de ser. Tudo isso através da oração. O avivamento causa a mudança radical de vida. Essa é a primeira consequência daqueles que buscam o avivamento através da oração. Segundo, o avivamento também vai produzir salvação de almas. Irmão, salvação de almas não é só você dizer Jesus te ama, não é você copiar um texto bíblico nas redes sociais. Salvação de almas se dá através de joelhos no chão, orações intercessórias. Às vezes nós queremos que as almas se convertam, mas nós não passamos tempo orando por elas. As almas vão se converter a partir do momento em que a igreja dobrar o seu joelho e interceder por elas, pagar um preço por elas. Isso é a consequência daqueles que vivem uma vida de oração. E o maior exemplo que a gente pode falar de um dos grandes heróis da fé, Jonathan Edwards, um dos sermões mais famosos de todo mundo, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Todos conhecem essa história. Edwards, quando pregou esse sermão, houve um grande avivamento na Nova Inglaterra. Centenas de pessoas foram salvas, e naquela mesma noite, naquela igreja, as pessoas imploravam a Deus pelo perdão. As pessoas queriam se livrar do juízo de Deus. Mas isso não aconteceu porque Edwards não falava muito bem. Não significava que ele tinha uma boa oratória, porque uma eloquência, uma oratória não pode salvar ninguém. Técnica não pode salvar ninguém. Isso aconteceu porque Jonathan Edwards tinha uma vida de oração com Deus. Ele tinha passado 3 noites em claros pedindo: Deus, dá-me a Nova Inglaterra. Deus, dá-me a Nova Inglaterra. Quando ele assume aquela tribuna e prega esse sermão, um avivamento gerou essa grande quantidade de salvação de almas. Não é saber falar, cantar, pregar, é ter uma vida de oração. O avivamento traz poder e salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Jesus disse claramente para os seus discípulos, quando ele estava assunto aos céus, ele disse: ei, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder de quem, meus irmãos? Poder do Espírito Santo. Os discípulos se reuniram e passaram 10 dias em uma campanha de oração. No 10º dia,
No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo. E naquele instante, Pedro, quando foi fazer o seu primeiro sermão, ele ganhou 3.000 almas para Cristo. Isso vai acontecer a partir do momento em que nós pormos a nossa vida de oração em prática. Vai haver salvação de almas, avivamento verdadeiro, genuíno, não movimentos de homens. Por que que a nação brasileira ainda não foi alcançada? Por que que a igreja parece que está parada, estagnada? Não há uma evolução na igreja brasileira, porque a igreja brasileira está atrás de bens materiais, está atrás de coisas, dos benefícios de Deus, mas não está orando para que vidas sejam alcançadas. A igreja não está pagando preço em oração para que haja libertação nessa nação. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu tenho uma vida de oração, vai haver consequências na minha vida. Vai haver avivamento. É impossível uma pessoa que tem uma vida de oração ser a mesma pessoa. É impossível que ela seja a mesma pessoa carnal de sempre, porque ela vai ser diferente, porque vai gerar esse avivamento no seu íntimo. Vai haver uma consequência na sua vida espiritual. Tudo isso, irmãos, é as consequências de uma pessoa que vive em oração. Só que existem inimigos, grandes inimigos, que estão investindo pesado para que a igreja não tenha uma vida de oração, para que a igreja não consiga orar, e quando orar da forma errada, da maneira errada, sem intenção, sem vontade. Quais são esses inimigos? Primeiro, o inimigo da oração: o tempo. Esse é um dos maiores inimigos da oração. Todos nós temos afazeres, meus irmãos, trabalhos, às vezes trabalho, estudo, faculdade, trabalho da faculdade, trabalho da escola, às vezes trabalho, faculdade, igreja, responsabilidade de igreja, responsabilidade da família. Ou seja, somos uma consequência de responsabilidades, uma gama de responsabilidades, que falta tempo para orar. A maior desculpa de muitos é: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo suficiente para mim orar como convém. Mas a questão aqui não é ter tempo, porque se você for procurar o tempo, ele nunca vai aparecer. A questão é criar tempo. É você quem deve criar tempo para buscar ao Senhor. É você que tem que tirar um tempo para buscar a presença do Senhor. É você que tem que tirar um momento do seu dia turbulento, cheio de tarefas, para buscar a presença de Deus. É você. Não é esperar o tempo aparecer, é criar o tempo. Um dos grandes heróis da fé, John Wesley, pai do metodismo. A mãe de John Wesley, Susana Wesley, ela teve 19 filhos. Foram 19 filhos. Pelo menos uma vez por dia, Susana Wesley se trancava dentro do seu quarto e passava um momento com Deus. Mesmo ela tendo 19 filhos, mesmo assim as tarefas com seus filhos não atrapalhavam ela de ter uma vida com Deus, uma vida com Deus. Por isso o tempo tem sido um dos maiores inimigos da oração. Segundo inimigo da oração, o espaço, o lugar. Esse também tem sido um dos grandes inimigos da oração, porque no nosso meio, olhe para cá, porque eu vou falar uma verdade.
E essa verdade muita gente não vai gostar. Muita gente espera para ter uma vida de oração. Aonde? No monte. Existe um misticismo arrolado ao monte. Tem gente que parece que só recebe a presença de Deus no monte. Tem gente que parece que só vai orar se for no monte. Eu não estou falando contra o monte. Eu estou falando da forma mística que as pessoas olham o monte. Sendo que você pode orar em qualquer lugar que você estiver. Deus não vai se manifestar a você só no monte. Deus vai se manifestar a você também na sua casa. O que a Bíblia diz? No teu quarto em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te responderá, te atenderá em secreto. Então vamos parar de pensar que Deus só vai se manifestar. Vou sentir a presença de Deus só se for no monte. Tem gente que não vai para o monte, só vai para o monte de coberto de lençol, né, irmão? Está na hora de parar, irmãos, de idolatrarmos as coisas. O monte simplesmente é um momento que você sai do seu conforto para ir adorar a Deus em um lugar diferente. Não existe nada místico. Não existe nada místico. Simplesmente isso. Jesus orava nos vales, nos montes, buscava a presença de Deus, assim como também Moisés fazia nos montes. Só que observe que a própria Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de oração. Então as orações também devem ser feitas, realizadas na casa do Senhor, no templo do Senhor. Não é só no monte, também na casa de Deus. Por isso tem se tornado um grande inimigo, porque as pessoas às vezes esperam pelo lugar. Se não tiver campanha de oração na igreja, eu não vou orar como convém. Se não tiver campanha de oração no monte, eu também não vou orar como convém. Não se trata disso, se trata de você, do teu espaço, do teu lugar, buscar Deus lá na tua casa, lá no teu quarto. Amém ou não amém? Terceiro inimigo da oração: o meu eu. O maior inimigo da oração sou eu mesmo. Porque eu sou formado de carne, e a minha carne, que são as paixões, ela milita contra o Espírito. Somente o Espírito vai fazer-me querer orar, mas a carne não quer, não permite que eu ore. Então, um dos maiores inimigos sou eu mesmo. É eu que decido entre orar e não orar. O que faz parte do meu eu? Quais são as características que estão dentro de mim que me fazem não buscar a Deus em oração? Primeiro, o cansaço. O cansaço que faz parte de mim me faz às vezes não orar. Não é, irmãos? Existem trabalhos pesados, cansativos, e às vezes esses trabalhos nem são tão pesados, mas trabalhos que cansam a mente, né? Trabalhos diários que cansam a mente, e às vezes a pessoa fica fadigada, cansada, e por esse cansaço a pessoa prefere tirar aqueles 2 minutinhos de oração. Mas essa é a rotina diária, cansaço todos os dias. Todos os dias vão vir as labutas, as lutas, elas vão vir, e o cansaço vai vir todos os dias. Se você não vencer o cansaço, você nunca vai ter uma vida de oração. Se você não lutar contra o cansaço, você nunca vai ter uma vida de oração, porque sempre o cansaço vai vencer. Sempre a carne vai dizer: não, mas você está tão cansado, não ora. Deus entende que você estava trabalhando.
Deus entende que você estava precisando desse descanso, então não ora, não ora. A carne vai sempre militar contra a oração, e às vezes nós damos crédito a ela, e o cansaço vence. E mais um dia passou sem que a pessoa tivesse uma oração sincera, porque o cansaço venceu. Olha o que diz a Bíblia, abra comigo lá, Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo de número 29. Quando eu luto para vencer o cansaço, olha o que acontece: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, meu irmão, não importa o que você faça no seu dia, vença esse cansaço, vença essa fadiga, porque se você tomar uma posição, nem que seja pequena sequer, de orar, Deus renova as tuas forças. Deus renova as tuas forças. Não permita que o teu cansaço diário deixe que você não tenha uma vida de oração com Deus, uma vida reta de oração com Deus. Vença esse cansaço. O que também faz parte do meu eu e que me atrapalha são as distrações, irmãos. Esse mundo tem tanta distração, tantas coisas, e essas distrações às vezes elas são mais fortes, nos fazem perder aquele tempo precioso de orar para nos distrairmos. E uma das grandes armas, um dos grandes inimigos da oração se chama entretenimento. O entretenimento, este é um dos grandes inimigos. O entretenimento é a TV, né? Os filmes, as novelas, a televisão, os programas, são as coisas chamativas, né? As coisas que nos chamam a atenção, nos fazem passar horas, o tempo passa tão rápido quando está assistindo. O tempo some, parece que some o sono, some o cansaço, some tudo. Mas esse tempo precioso vai fazer com que a pessoa não tire aquele tempo de oração. O entretenimento vai fazer com que a pessoa não busque a Deus. Forças com o entretenimento sempre a pessoa vai ter. Não tem cansaço para assistir aquele futebol, né, que muita gente assiste, para assistir aquela novelinha. Pode estar cansado como for, mas a novela assiste até meia-noite. É ou não é? Mas para a oração, muitas das vezes nos sentimos cansados, desgastados. O entretenimento tem o poder de fazer nos confundir. O que faz parte do entretenimento? As mídias sociais, as redes sociais, elas manipulam, irmãos. Quando se está diante do celular, as horas voam, elas passam, elas somem. E aquele minúsculo tempo que poderia ter tido para buscar ao Senhor foi tomado pelo entretenimento, foi tomado pela rede social, foi tomado pelas notícias, foi tomado pelas coisas. E lembrando que nada disso é errado, ao menos que você deixe de orar para ficar só nessas coisas. Quando você deixa de orar só para se entreter, só para assistir, só para mexer nas redes sociais, isso é pecado. Você alimenta a sua vida carnal, enquanto a sua vida espiritual vai declinando a cada dia. É preciso ter um controle, é preciso ter um termômetro, que você tem que saber até onde você deve ir, para que isso não atrapalhe a tua intimidade com Deus. É preciso que você tenha uma bússola, algo que vai te dar esse controle, para você usar o entretenimento até um determinado tempo, e depois daquilo você vai continuar a sua vida de oração com Deus.
deixe, irmãos, o entretenimento, as mídias, a TV, o celular, tirarem a sua vida de oração com Deus. Amém ou não? Que faz parte também do meu erro e que se torna um grande inimigo da oração: a pressa, né? Muitas das vezes as nossas orações são apressadas. São apressadas, né? São como se fosse uma esmola de oração, um ritual religioso, né? A pessoa sabe que tem que orar, então por esse motivo ela vai orar, porque tem que orar. Quando ela vai dormir, Pai, obrigado por tudo, amém. Quando ela acorda, Pai, me protege, amém. E às vezes quando ela vai orar pelo alimento, amém, pelo alimento, Senhor. É um ritual religioso, sempre apressado, né? Porque afinal de contas, daqui mais algumas horas ela tem compromisso dela. Afinal de contas, se ela orar muito tempo de noite, de manhã ela tem que acordar bem cedo para fazer o compromisso dela. Então não dá para ela tirar mais alguns minutinhos de oração, ela tem que honrar o compromisso dela de manhã. É sempre apressado. Parece que para Deus as coisas são sempre resumidas. A oração tem que ser mínima, o louvor tem que ser mínimo, o culto tem que ser mínimo. Tudo é mínimo para Deus, tudo é sempre com pressa. E isso tem sido um grande inimigo da oração. Você não pode fazer as coisas para Deus de modo apressado. Você não pode ter uma vida de oração apressada. Míseras palavras para Deus não valem nada se você não tiver intenção de fazer aquilo. Eclesiastes capítulo 8, versículo de número 3. Não te apresses em deixar a presença de Deus. Não te apresses em deixar a presença de Deus. Sabe, um amigo, né? Um vizinho, com um irmão, com um parente, aquela pessoa que você gosta de conversar, passa horas e horas conversando, né? A conversa fica boa, agradável. Com Deus tem que ser da mesma forma. Você tem que gostar de conversar com Ele. Você tem que gostar de falar com Ele. E às vezes parece uma pessoa que é uma pessoa que tem uma vida de oração, ela sente prazer em conversar horas, minutos com o Pai. Não deixe a pressa tirar a tua vida de oração. O que também faz parte de mim e que me impede de ter uma vida de oração com Deus é o desânimo. Muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor e estão desanimadas. Muitas pessoas não têm mais força para nada. Depois que passa aquela temporada de primeiro amor, ele não tem mais força para nada. Mais força para orar, para ler a Bíblia, para fazer aquilo que um cristão deve fazer. Não aquilo que a pessoa tem que dizer faça, ele tem que fazer por obrigação. O desânimo chegou, irmãos, vem as lutas, as provações, as adversidades, e vão esfriando a pessoa, vai esmorecendo a pessoa. Ele vai se sentindo desanimado para fazer tudo para Deus, principalmente a oração. É uma oração triste, desanimada. Não é algo novo, espontâneo, forte, firme, revigorante, robusto. É uma oração triste, desanimada. O desânimo tem sido um dos maiores inimigos de muitas pessoas, porque ele vai fazer a pessoa agir de forma religiosa, né? Decorar, tem gente que só faz decorar a palavra, né, irmãos? Todo dia é a mesma oração que ele faz para Deus. É as mesmas palavras, nunca tem algo novo. Na igreja, quando ele vem, é a mesma oração. Desânimo. O desânimo, você não pode deixar que o desânimo tire a sua vida de oração. Muita gente fica desanimada porque fica frustrado às vezes porque Deus não entrega aquilo que Ele quer. É ou não é, irmãos? Isso é uma realidade dentro das igrejas.
Às vezes a pessoa deseja tanto algo, pediu tanto a Deus algo, e quando ele não recebe, ele fica frustrado. Ele quer culpar a Deus, e por esse motivo ele não vai mais ter aquela vida de oração que ele tinha antes. Ou seja, a motivação dele orar era sempre pelos benefícios de Deus e não por Deus. E você nunca deve orar pelo aquilo que Deus pode te dar, mas você deve orar por querer estar perto de Deus. E isso te basta. Muita gente fica frustrada, irmãos. Essa é uma realidade. Nem sempre Deus vai dizer sim para ti. Esse evangelho do sim, sim, sim não existe na Bíblia. Às vezes Deus vai dizer não. Eu não vou dar, eu não vou curar agora, não vou fazer isso agora. Você tem que estar preparado para receber o não de Deus. E você não pode ficar frustrado quando Deus não realizar aquilo que você quer. Porque quando você vem para o evangelho, você não vai fazer aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer para a sua vida. E isso se torna um grande inimigo da oração. Um grande inimigo da oração. Um grande inimigo. Irmãos, na história, já vou encerrar, passaram pessoas, homens, que foram grandes exemplos para todos nós. Homens que dedicaram a sua vida de oração, e por isso foram chamados de heróis da fé. Você pode depois pesquisar, você pode comprar o livro Heróis da Fé. Você vai entender um pouco da história da igreja. Teve homens que passaram na história e que ficaram marcados. O seu legado ficou até hoje conhecido como homem de oração. O primeiro homem, um dos grandes heróis da fé, é Hudson Taylor. Viveu entre 1832 até 1905. Você sabe o que diz a biografia de Hudson Taylor? O sol nunca nasceu na China sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos dobrados. Hudson Taylor deixou a sua terra, deixou a sua pátria para ser missionário na China. Lá ele viveu anos amargosos, mas ele fez uma grande obra lá, e a biografia dele diz claramente que todos os dias, quando o sol nascia na China, Hudson Taylor estava de joelhos dobrados. John Knox foi um missionário e foi um mártir. Passava noites e noites de joelhos e com lágrimas clamava: ó Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro. Ó Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro. Ele clamava pelos escoceses, ele clamava pelaquela nação. Você sabe o que a rainha da Inglaterra disse sobre John Knox? Eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos de 10.000 homens contra nós. A rainha da Inglaterra disse: eu temo mais as orações de John Knox. Livingstone foi um missionário na África, e a sua biografia disse: Livingstone morreu ajoelhado, morreu de joelhos falando com Deus. Leonardo Ravenhill orava 6 horas por dia. Eu estou dizendo 6 horas por dia. Todos os dias ele orava 6 horas por dia. E ele disse em uma das suas pregações: o meu filho de 17 anos ora mais do que eu. George Washington foi um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. George Washington levantava todos os dias às 4 da manhã, às 4 da madrugada, e intercedia pelos Estados Unidos da América. Esses são os exemplos de alguns homens que dedicaram a sua vida em oração. Que nessa noite você possa vencer
esses inimigos que te atrapalham de ter uma vida de oração. Que você possa ouvir e entender cada palavra que foi dita. Primeiro, deixando que este avivamento transforme a sua vida, e você possa pôr em prática para vencer esses inimigos, como o tempo, o espaço, o meu eu. Vencer o cansaço, as distrações, a pressa, o desânimo e tudo aquilo que vem para tentar te afastar de uma vida de oração. Amém? Fica de pé. Louvado seja